Sim, firme nas promessas de Jesus. Olá, sou o pastor Raimundo Feitosas e estarei com vocês nestas 10 semanas falando sobre os 10 mandamentos. É um prazer estar com vocês e poder, assim, considerar na palavra de Deus, hoje especialmente, sobre o primeiro mandamento da Santa Lei de Deus. O primeiro mandamento da Santa Lei de Deus está em Êxodo, capítulo 20 e versículo 3. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Quem falou isso? Moisés escreveu este texto e ele o introduz dizendo: então falou Deus todas estas palavras. Moisés se referia àquele que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus, no princípio, criou os céus e a terra. A palavra criar ali é o verbo barar hebraico, que significa que ele criou tudo do nada. Deus é tão poderoso que ele tem poder de fazer o nada trazer à existência aquilo que ele quer. O Deus que está aqui nos 10 mandamentos, ele não é somente todo-poderoso, mas ele é aquele que está presente em todo lugar. Quando nós olhamos, por exemplo, o Salmo 139, você vai observar aquele salmista dizendo: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Nós não estamos falando aqui de um Deus fraco. E também não estamos falando aqui de um Deus ausente, um Deus que está aqui conosco no estúdio, mas um Deus que está aí na sua sala, na sua casa. Nós também não estamos falando apenas de um Deus que é poderoso, que é onipresente, que está presente em todo lugar, mas de um Deus onisciente. Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que ele conhece todas as coisas. Ele conhece os nossos pensamentos. O salmo que referimos há pouco diz: ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele sabe dos nossos pensamentos, ele conhece o seu nome, onde você nasceu, e a Bíblia chega a dizer que ele sabe quantos cabelos você tem. Então, a palavra de Deus está te apresentando um Deus que pede que você, ordena, aliás, que você não tenha outro Deus além dele. Diz a Bíblia: não terás outros deuses diante de mim. Mas quando nós lemos a Escritura, nós aprendemos que esse Deus é santo. Ele é um Deus santo, justo e bom. E nós vemos também na Escritura que Moisés usa a palavra eu sou o Senhor teu Deus, no versículo 2, para introduzir o primeiro mandamento e os mandamentos subsequentes. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja bem, antes dele dizer não tenha outros deuses diante de mim, ele se apresenta como o grande eu sou. Na Escritura Sagrada, você já deve ter ouvido que Deus se apresenta como aquele que disse: eu sou o que sou. Ele é a origem de todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, nós dependemos dele. Ele tirou Israel do Egito. E você pode observar que antes dele dizer não terás outros deuses diante de mim, ele salvou esse povo. Portanto, os 10 mandamentos é uma orientação para o povo de Deus já regenerado, já salvo, já resgatado da perdição. Os 10 mandamentos não foram escritos para salvar as pessoas pela sua obediência a eles, mas os 10 mandamentos foram escritos para orientar pessoas que já foram resgatadas pelo poder salvador do Senhor. Quando nós olhamos a Escritura, nós olhamos Deus operando atos portentosos, milagres extraordinários ali no Egito. E sabe, querido, Deus tira com mão forte Israel da terra do Egito.
E então Deus guia aquele povo pelo deserto. Deus sustenta aquele povo com maná. Deus trata aquele povo de uma forma espetacular. Mas para que aquele povo fosse resgatado, você vai observar que Deus, Ele mandou uma praga para o Egito. A 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. E você sabe como o povo salvo foi salvo? A Bíblia diz que Deus mandou que eles matassem um cordeiro e colocassem o sangue na verga da porta, porque ao olhar aquele sangue, ao perceber aquela marca do sangue do cordeiro, o anjo da destruição passaria por cima da casa daqueles que tivessem com a marca do sangue, e não haveria morte naquela casa. E então, na casa dos judeus não tinha morte por causa do sangue do cordeiro, enquanto na casa dos egípcios tinha morte porque não tinha o sangue do cordeiro. O primeiro mandamento é um mandamento de um Deus salvador, de um Deus que substituiu o seu povo pelo sangue do cordeiro. Portanto, quando ele diz, não terás outros deuses diante de ti, ele está dizendo isso para a igreja comprada pelo sangue do cordeiro. Você há de lembrar, por exemplo, de João, falando no capítulo 1, versículo 29, citando João Batista, que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus que sabe de tudo, de um Deus que está presente em todo lugar, de um Deus santo, justo e bom, que não inocenta o culpado, mas que salva substituindo o pecador, que crer nele, no Antigo Testamento, no tipo do sangue do Cordeiro, e no Novo Testamento, mostrando que o Cordeiro que simbolizava ali a Páscoa era o Cordeiro de Deus, o seu Filho, que morreria no lugar de todo o seu povo, de todo o que crer. E é este Deus que diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Querido, que está agora ouvindo esta palavra, eu gostaria de dizer uma coisa para você. O grande pecado, ou o pecado que foi aquela referência que não só expulsou Satanás do céu, como também expulsou os nossos primeiros pais do jardim do Éden, foi aquele que disse, sereis semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Quando a serpente tenta nossos primeiros pais, ela diz, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal ali em Gênesis. A vontade de ser Deus. E sabe, queridos, aqui a proibição é que você não tenha outro Deus diante do Senhor, além do Senhor. O Senhor é o único Deus verdadeiro, é o único que deve ser adorado, é o único que deve ser reverenciado, é o único que deve ser servido. Deus é o Senhor. Isso significa que Deus está proibindo nós de nos apropriarmos dessa prerrogativa. Você foi chamado para servir a Ele, para viver para Ele, para ser dele. E se você tentar outra forma de existência, ou de convívio, ou de vida, a sua vida não terá sentido. Quando lemos o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, nós lemos ali o texto da palavra do Senhor Deus dizendo uma palavra muito importante sobre isso que estamos falando. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus fez todas as coisas para ele e ele não divide a sua glória com outra. A palavra de Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Quem é o seu Deus? A palavra de Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Que você possa dizer, o meu Deus é aquele que criou todas as coisas, é aquele que sustenta todas as coisas, é aquele que enviou seu Filho para morrer naquela cruz, sofrendo a condenação que era minha, que eu merecia. O meu Deus
é o meu Salvador. Que Deus nos abençoe.